Amazing Grace, a história por trás do hino, que tocou gerações. Poucos hinos na história da música carregam tamanha força emocional e espiritual como Amazing Grace. Com uma melodia simples, porém profundamente marcante, e uma letra que fala direto à alma, essa canção já foi entoada em igrejas, cerimônias e momentos históricos ao redor do mundo, servindo como trilha sonora para histórias de dor, esperança e redenção. Mas você conhece a impressionante história por trás dessa música que atravessou séculos? Uma história que começa nas profundezas da miséria humana e culmina na luz da graça divina? A origem de Amazing Grace está intrinsecamente ligada à vida de John Newton, um homem cuja trajetória é uma das mais dramáticas histórias de conversão espiritual já registradas. John Newton nasceu em 1725, na Inglaterra, filho de um comandante de navio mercante. Desde muito jovem, foi exposto ao mundo marítimo. Aos 11 anos, embarcou na vida no mar e, com o passar do tempo, acabou se envolvendo no lucrativo, mas brutal, comércio de escravos, transportando africanos capturados para serem vendidos nas Américas. Newton levava uma vida desregrada, marcada por excessos, imoralidades e uma profunda ausência de fé. Era conhecido por seu comportamento insolente, seu desprezo pela religião e sua arrogância no trato com outros. Por ironia do destino, durante uma temporada na África, enquanto trabalhava para um mercador de escravos, Newton foi ele próprio escravizado por um tempo. Foi maltratado, humilhado e reduzido a um estado de servidão miserável. Mais tarde, ele lembraria dessa experiência como uma amostra do tipo de degradação que ele mesmo havia ajudado a impor a tantos outros. Tudo mudou, porém, em 1748. Em 10 de março de 1748, John Newton embarcou no navio Greyhound rumo à Inglaterra. O navio, embora razoavelmente equipado, enfrentava sérias dificuldades, falhas estruturais no casco, falta de mantimentos e o perigo constante das doenças. Durante a travessia do Atlântico Norte, o Greyhound foi atingido por uma tempestade devastadora. Ondas gigantescas destruíram parte do mastro principal e a água começou a invadir o navio rapidamente. Era uma situação desesperadora. A embarcação estava afundando e os marinheiros já se preparavam para o pior. Enquanto lutava exausto para bombear a água para fora, Newton, tomado pelo medo, fez algo que não fazia há muito tempo. Clamou a Deus. Disse em voz alta: "Senhor, tem misericórdia de nós." De maneira quase milagrosa, a tempestade começou a diminuir. Usando mantas e fragmentos de lona, a tripulação conseguiu tampar parte dos buracos do casco. E mesmo à deriva e sem comida adequada, sobreviveram até alcançar a costa da Irlanda. Para John Newton, não havia dúvida. Aquela salvação era um ato da graça divina. Esse episódio marcou o início de sua jornada de fé. A bordo do Greyhound, Newton começou a ler a Bíblia, meditar sobre sua vida e perceber a extensão de sua culpa. Contudo, sua transformação seria lenta e dolorosa. Mesmo após esse evento, Newton ainda passou alguns anos participando do comércio de escravos. Um fato que ele lamentaria profundamente depois. Só mais tarde, compreendendo plenamente a maldade desse sistema, ele abandonaria completamente essa prática e se tornaria um dos seus mais fervorosos críticos. Anos depois, já como cristão convicto, John Newton se tornaria pastor da Igreja Anglicana e passaria a pregar intensamente sobre a misericórdia de Deus e o arrependimento verdadeiro. Ele se via como o maior dos pecadores, não tentando apagar seu passado vergonhoso, mas usando-o como testemunho da grandeza da graça divina. Newton também escreveu uma poderosa obra chamada Thoughts upon the African Slave Trade, Reflexões sobre o comércio de escravos, onde descreveu com detalhes horríveis os abusos que testemunhou.
influenciando profundamente o movimento abolicionista inglês. Um dos seus maiores aliados seria William Wilberforce, o parlamentar cristão que lutou incansavelmente pela abolição da escravidão no Império Britânico. Inspirado por Newton, Wilberforce levou essa causa até o Parlamento Britânico, resultando finalmente na aprovação da lei que aboliu o tráfico de escravos em 1807. Newton viveu para ver essa vitória, falecendo poucos meses depois, já em idade avançada, satisfeito por ter cumprido sua missão de testemunhar a transformação de Deus em sua vida e na sociedade. Mas antes de morrer, inspirado por sua própria jornada de perdição e resgate, John Newton começou a compor hinos cristãos. Um deles se tornaria imortal, Amazing Grace. Escrito em 1772 como parte de um sermão para o culto de Ano Novo, o hino foi publicado em 1779 no livro Only Hymns. Sua letra fala de redenção, do perdão imerecido e da maravilhosa graça de Deus que pode transformar até o mais perdido dos pecadores. A primeira estrofe é emblemática. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Em português, maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Essas palavras, escritas por um ex-traficante de escravos que havia experimentado a escuridão da alma humana, carregam um peso e uma autenticidade inigualáveis. Elas falam de uma graça que é poderosa o bastante para alcançar até mesmo o mais endurecido dos corações. Este hino, que atravessou séculos, com o passar do tempo, Amazing Grace conquistou espaço não apenas nos cultos religiosos, mas também na cultura popular. Durante o século XIX, especialmente nos Estados Unidos, a canção tornou-se um hino de esperança entre as comunidades cristãs. E mais tarde, entre aqueles que lutavam por justiça e igualdade. Durante o movimento pelos direitos civis, na década de 1960, Amazing Grace ressoava nas ruas, nas marchas e nos encontros, simbolizando a busca por liberdade e dignidade. Sua mensagem ultrapassou barreiras de raça, nacionalidade e credo. Diversos artistas, de Elvis Presley a Aretha Franklin, de Johnny Cash a grupos de rock contemporâneo, gravaram suas próprias versões de Amazing Grace, cada um trazendo uma nova vida a essa canção atemporal. Hoje, mais de 250 anos depois de sua criação, Amazing Grace continua sendo uma das músicas mais tocadas e queridas do mundo. Ela é entoada em funerais, celebrações, cerimônias de memória e momentos de reflexão pessoal. Mais do que uma simples canção, ela é um lembrete poderoso de que não importa o quão longe alguém tenha se afastado, a graça e o perdão divinos sempre estão ao alcance de cada um. E você? Você já ouviu Amazing Grace sendo cantada em algum momento especial da sua vida? Talvez durante uma cerimônia, um culto, ou até mesmo num momento íntimo de reflexão? Se sim, provavelmente sentiu o poder dessa mensagem atemporal que toca corações e transforma histórias. Se você gostou desta história e quer conhecer mais sobre o mundo incrível das histórias bíblicas e da fé, curta e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Até a próxima!